passado, te disons merci. Nós te dizemos obrigado. Merci pour cette occasion qui nous est donnée Obrigado por esta oportunidade que nos foi dada d'être ensemble ici, Seigneur. de estarmos aqui juntos. Et c'est là pour la gloire de Jésus. E aquilo é para a glória de Jesus. La Bible nous dit A Bíblia nos diz qu'il est doux et agréable pour les quão frères de demeurer manso e ensemble. suave que os irmãos vivem em união. Nous sommes ici Estamos aqui autour de toi, ao redor de ti, autour de ta parole. ao redor da tua palavra. Sois l'invité le meilleur. Seja o melhor convidado. Ouvre chaque cœur, Seigneur. Abre cada coração, Senhor. Accorde à chacun les désirs de son cœur. Conceda a cada o desejo do seu coração. La gloire sera pour toi. A glória será para ti. Alors que nous chassons les diables et ses anges des ténèbres, Enquanto que nós chutamos o diabo e os anjos das trevas, de quitter cet endroit au nom de de Jésus. sair desse lugar no nome de Jesus Cristo. Conduis-nous, Seigneur, Guia-nos, Senhor, pour que la gloire soit à toi. para que a glória seja para ti. Dans le nom de ton Fils Jésus, No nome do teu Filho Jesus. j'ai ainsi prié, Père. Assim orei, Pai. Amen. Amém. Merci. Muito obrigado. Vous allez vous asseoir. Podem tomar os vossos assentos. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus. Saúdo a todos no nome do Senhor Jesus Cristo. Je suis votre frère, Eu sou o vosso irmão, Mouche Etienne. Etienne Mocho. Oui, je viens de Kikwit. Eu venho da cidade do Kikwit. Je suis pasteur dans la référente tabernacle. Eu sou pastor de Life Tabernáculo. Référence. A referência Tabernáculo. Oui, je suis de passage ici pour Menong. Estou aqui de passagem indo para Menong. Mais Jésus a voulu que nous puissions adorer ensemble avec vous. E Jesus permitiu que possamos adorar junto convosco. Et nous lui disons merci. E pour ça. dizemos a Ele obrigado.
suis avec mon épouse, je ne sais pas si elle est où. Eu vim acompanhado com minha esposa, não sei se ela está aí na sala. Merci. Nous allons lire les Saintes Écritures. Vamos ler as Santas Escrituras. Nous allons prendre des livres d'Exode. Vamos tomar o livro de Êxodo. Et là, nous serons E lá, au chapitre 15. no capítulo 15, Nous lirons le verset 26. e leremos o versículo 26. Et là, la Sainte Bible nous dit ceci. E a Santa Bíblia nos diz o seguinte: Il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. E diz: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e obrares o que é reto diante dos seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Je prendrai également des rois. Também vamos tomar no livro de Segunda dos Reis, Et là, nous serons au chapitre 5. no capítulo 5, Nous allons lire e vamos ler le verset 6 o versículo 6 et 7. a 7. Il s'agit de Naaman, Daí a questão de Naamã, envoyé par le roi de Syrie. enviado pelo rei da Síria. Il porta au roi d'Israël la lettre où il était dit, maintenant, quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre. E levou a carta do rei de Israel, dizendo: logo em chegando a ti esta carta, saiba que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o restaures da sua lepra. Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit, suis-je un Dieu pour faire mourir et pour faire vivre? Qu'il s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre. Sachez donc et comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou os seus vestidos e disse: sou eu Deus para matar e para vivificar, para que este envie a mim, para eu restaurar a um homem da sua lepra. Pelo que deverás, notai, peço-vos, e vede que busca ocasião contra mim. Encore une fois, Seigneur Jésus, Mais uma vez, Senhor Jesus, nous te remettons cette parole que nous venons de lire. nós entregamos esta palavra que acabamos de ler. Nous l'avons lue comme des hommes, Nós a lemos como homens, parce que nous avons été sur les bancs de l'école. porque já estivemos na escola. Mais cette parole est écrite par le Mas Saint-Esprit. a palavra foi escrita pelo Espírito Santo. Que le même Saint-Esprit, Seigneur, Que o mesmo Espírito Santo, Senhor, descende pour nous parler. desça para vir nos falar. En ce temps de la fin, tu nous as envoyé une parole. Nesse tempo do fim, nos enviaste uma palavra. Nous voulons nous nourrir de cela, Nós queremos nos alimentar com esta palavra, afin que la gloire soit à toi. a fim que a glória seja para ti. Bénis chaque cœur, Abençoe cada coração, bénis chaque corps, abençoe cada corpo, pour la gloire de ton Saint-Nom. para a glória do teu santo nome, Au nom de ton Fils Jésus, no nome do teu filho Jesus. j'ai ainsi prié ainsi. Assim eu orei. Amen. Amém. Merci. Obrigado. Vous pouvez vous asseoir. Podem tomar os vossos assentos.
Encore une fois, je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus. Mais uma vez, saúde a todos no nome do Senhor Jesus Cristo. Et quand je venais en route, Quando eu vinha a caminho, je suivais là où beaucoup de pasteurs, les prédicateurs se présentaient ici. eu estava aí acompanhando a apresentação dos pregadores e pastores. Merci que vous soyez là. Je vous salue aussi au nom du Seigneur Jésus. Obrigado pela vossa presença em nome do Senhor Jesus Cristo. Vous êtes des ouvriers Vós sois obreiros, pour travailler avec ces messagers dans ce temps de la fin. trabalhando com este mensageiro no tempo do fim. J'aimerais un peu parler sur Gostaria pouco de falar sobre le guérisseur Jésus. o curador Jesus. Amen. Je crois que le pasteur a voulu qu'on prie un peu pour des malades. Porque o pastor quis que a gente orasse pelos enfermos. On va un peu parler quelque chose sur cela. Vamos pouco falar acerca disto. Mais nous allons nous inspirer Mas a nossa inspiração será dans ce message de Frère Branham intitulé Le second miracle. nesta pregação do irmão Branham intitulada O Segundo Milagre. J'aimerais d'abord lire quelque chose là-dedans Eu vou ler primeiramente algo lá pour que nous ayons une pensée. para que tenhamos pensamento. C'est un message prêché le 29 juillet 1951. Pregada 29 de julho de 1951. Je serai au paragraphe 35 et 36. Estou no parágrafo 35 e 36. Écoutez seulement la pensée. Hoje só pouco pensamento. Supposons qu'un agent de service de messagerie ou de poste Suponhamos que o agente dos correios arrive chez vous chegasse à vossa casa et vous dise e dissesse: bonjour, bom dia, êtes-vous Monsieur Mbouche-Etienne vós sois o senhor Mbucho Etienne ou Madame Marceline? ou a senhora Marcelina? Oui. Sim. Eh bien, ben, j'ai quelque chose pour vous. Eu tenho alguma coisa para você. Et vous regardez ça, E você observa aquilo. c'est une grosse caisse remplie de serpents à sonnettes. É uma grande caixa cheia de serpentes venenosas. Eh bien, quel cadeau? E bem, que presente! Votre nom est sur l'étiquette. E o vosso nome está lá escrito na etiqueta. Ils sont à vous. Aquilo vos pertence. Disons, ces serpents sont à vous. Dizendo que essas serpentes vos pertencem. Dans un sens, ils le sont. Num sentido, aquilo vos pertence. Et dans un autre sens, E do outro sentido, ils ne le sont pas. não vos pertence. Ils sont pour vous Aquilo vos pertence parce que votre nom est écrit dessus. porque o teu nome está lá escrito. Mais ils ne sont pas pour vous Mas aquilo não vos pertence tant que vous refuserez de recevoir cela. enquanto você negar de receber aquilo. Ema, Vous dites, você diz: je ne le paie pas. eu não vou pagar aquilo. Eh bien, mais ils sont à vous. Mas aquilo vos pertence. Votre nom est dessus. O vosso nome está lá escrito. Mais cependant, cela n'est pas à vous Mas tant que vous n'avez pas signé pour l'avoir. Enquanto isso não vos pertence, enquanto que você não assinou para o receber. Et si vous ne signez pas pour l'avoir, Se você não assinar para o receber, il devra le reprendre. ele deverá voltar com aquilo. Cet agent de messagerie, cet homme qui vient de la poste, Esse homem, essa gente dos correios, avant qu'il te laisse ce colis-là, antes de te deixar este presente, tu dois signer. você deve assinar. Mais si vous refusez de signer, Mas se você negar de assinar, il doit retourner avec son colis. ele deve regressar com seu presente. Vous pouvez voir tous vos symptômes. Você pode ver todos os teus sintomas. Le diable dira, O diabo vai te dizer: c'est ça. é isto. Voici ton cancer. És o teu câncer. Voici tes troubles cardiaques. És as tuas perturbações cardíacas. Voici ton infirmité. Hoje és a tua enfermidade.
Refusez de signer pour recevoir quoi que soit que le diable te donnera. Nega de assinar tudo que o diabo quer te entregar. Ema. Refusez de signer. Nega de assinar. Il sera obligé de le reprendre. Ele será obrigado de receber aquilo de volta. Dites, je le refuse. Diga, eu recuso aquilo. Je n'en veux pas. Eu não quero disto. Non, monsieur. Não, Senhor. Il sera obligé, au nom du Seigneur Jésus, de le reprendre. Ele será obrigado, no nome do Senhor Jesus, de o receber. Si vous le croyez Se você o crer et le confessez e você o confessar et dites, e dizer: j'ai accepté Jésus-Christ eu aceitei Jesus Cristo comme mon guérisseur, como meu curador, aucune affliction ni aucune maladie ne restera en vous. nenhuma aflição, nenhuma doença ficará em você. Ema, Tenez-vous-en strictement à cela. pega-te estritamente naquilo. Mais dès l'instant où vous devenez faible, No instante que você se torna fraco, vous avez alors signé, você tem assinado, vous l'avez repris. você o recebeu. Ô frère, Ô irmão, demeurez inflexible. permanece inflexível. Aussi longtemps qu'il y a un souffle de vie dans votre corps. O tempo todo que haverá sopro de vida no vosso corpo. Et dites, E diga: je le refuse. eu recuso. Je le refuse. Eu recuso. Tenez ferme. Permanece firme. Et dites, E diga: je ne veux pas de cela. eu não quero daquilo. Pourtant, votre nom est dessus. Portanto, teu nome está lá escrito. Pourtant, votre nom est dessus. Portanto, teu nome está lá escrito. Mais vous refusez Mas cela. você recusa aquilo. Parce que c'est un colis qui vient du diable. Oh, é presente que veio do diabo. Et ce colis n'est pas pour votre bien. E esse presente não é para o teu bem. Il est pour votre mal. É para o teu mal. Vous devez le refuser. Você deve o recusar. Et je veux que nous retenions un peu cela. Eu quero que você possa reter pouco isto. Pendant que nous allons naviguer un peu avec notre Bible. Vamos navegar pouco a nossa Bíblia. Et après on pourra prier. E depois iremos orar. C'est Jésus dont je parle. Esse Jesus cujo eu estou falando, c'est Jésus dont j'ai toujours prêché. é Jesus que eu sempre preguei. Il n'est pas un réparateur. J'ai toujours dit ça. Eu sempre falei, ele não é arranjador. Reparador. Un réparateur n'est pas un créateur. Reparador não é criador. Un réparateur n'est pas un concepteur. Reparador não é conceptor. Un réparateur n'est pas un inventeur. Reparador não é inventor. Tout le monde qui répare, Todo mundo que repara, il a le marteau entre les mains, ele tem martelo na sua mão, il a des clés entre les tem mains. a chave nas suas mãos. Même le médecin est un réparateur Até médico é reparador. parce qu'il a un couteau Porque ele tem bisturi pour couper, para cortar, pour enlever, para tirar pour suturer. e para tirar. Et tout le monde qui répare Todo mundo que repara ne guérit pas. não cura. Ema. Chaque chose qui est réparée Cada coisa que é reparada n'est plus semblable à l'origine. não é semelhante ao original. Ema. Toute chose qui est réparée Toda coisa que é reparada a des imperfections. tem imperfeições. Il ne va plus fonctionner comme il Não faut. vai funcionar como deveria ser. Prenez un téléphone, réparez-le. Toma telefone e repara aquilo. Tant que tu le répares, Enquanto você o repara, ce sont des problèmes qui vont commencer. são problemas que vão continuar a começar.
Mais prenez le même téléphone, mas toma o mesmo telefone renvoyez-le au fabricant. e envia aquilo na fábrica. Il ne va pas réparer. Ele não vai reparar. Il va prendre la plaquette qui est malade. Vai tomar a placa que está doente. Il enlève ça. Ele vai trocar aquilo. Il prend une autre pièce, Ele toma uma nova peça, une autre plaquette. uma outra placa. Il remplace E ça. ele substitui aquilo. Ema. Le fabricant O n'est fabricante pas un réparateur. não é reparador. Ema. Quand il a fabriqué, Quando ele fabricou, il met en réserve des pièces de rechange. ele coloca no seu estoque peças de substituição. Et si la chose ne marche pas, Se a coisa não funciona, il enlève, ele tira a coisa, il prend une nouvelle, toma uma nova peça il met. e ele coloca no lugar. Mais un réparateur, Mas reparador, il a des tournevis. ele tem uma chave de fenda. Mais Jésus n'est pas un réparateur. Mas Jesus não é reparador. Jésus n'a pas droit à te réparer. Jesus não tem direito de te reparar. Tu es sa création. Você é a sua criação. Ema. Si tu as mal au cœur, Se você tem dor no coração, il n'a pas réparé le cœur. ele não tem que reparar o teu coração. Mais il a à changer un autre Ele cœur. tem que colocar novo coração. Ema. Je suis témoin de cela. Eu sou testemunha daquilo. Parce qu'il est le créateur de nos corps. Ele é o criador dos nossos corpos. Et quand Jésus intervient, E quando ele terminou, il n'a pas besoin de tout ce que nous faisons là. ele não precisa de tudo que nós fizemos aí. Saute, Pula, tourne, ou gira, fais ceci. faz aquilo. Non. Não. La Bible nous dit dans le livre des psaumes, A Bíblia nos diz no livro de Salmos, 103. Salmo 103. Et là, je suis au verset 2 et 3. Estou no versículo 2 e 3. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. 103, 2. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades qui guérit toutes tes e maladies. sara todas as tuas enfermidades. Ema, Sans exception. sem exceção. Il guérit toutes nos maladies. Ele cura toda a nossa enfermidade. Seul Jésus est capable à cela. O que Jesus é capaz de fazer, Ele o fará. Je regrette quand j'entends les gens de Branham dire Eu lamento quando eu ouço pessoas de Branham me dizerem: Branham guérissait les gens. Branham curava as pessoas. C'est dans quelle Bible vous avez lu ça? Está em que Bíblia que você leu isto? Ça vient d'où? Aquilo veio da onde? Pourquoi nous n'avons pas honte à déclarer les choses que la Bible n'a pas dites? Por que não tem vergonha de declarar coisas que a Bíblia não falou? Aucun homme ne peut guérir quelqu'un d'autre. Homem pode curar outro homem. Irmão, Ne vous fâchez pas. não fica nervoso comigo. Il y a une femme que Branham a aimée dans sa vie. Há uma mulher que Branham amou na sua vida. Elle s'appelait Hop. Chamava-se irmã Ope. S'il guérissait des malades, Se ele curava os enfermos, avait-il guéri Hop? ele deveria curar a Ope. Avait-il guéri Saron? Será que ele curou a Saron?
Lui-même, quand il a fait un accident, Ele mesmo quando fez acidente, était-il parti dans l'église? será que foi na igreja? On l'a amené à E l'hôpital. levaram no hospital. Est-ce qu'il s'est guéri? Será que ele se curou ele mesmo? Non. Não! Un seul qui guérit, Há só que cura. c'est le Seigneur Jésus. É o Senhor Jesus. Chama. On peut se fâcher, Você pode ficar nervoso. mais personne ne me dira le contraire de cela. Ninguém me falará o contrário daquilo. Ema. Dans Dieu tient sa parole. Na pregação, Deus cumpre a sua palavra. 20 janvier 1957, 20 de abril de 1955, paragraphe 25. parágrafo 25. Dieu est le seul créateur. Deus é o único criador. Et Dieu est le seul qui peut former des cellules. E Deus é o único que pode formar células. Et les cellules, c'est une création. E as células são uma criação. Et la création ne vient que de Dieu. E a criação só vem de Deus. Dieu est le seul guérisseur. Deus é o único curador. Il n'existe aucune autre guérison que la guérison divine. Não existe uma outra cura além da cura divina. Il est le seul Ele guérisseur. é o único curador. Qu'est-ce que nous faisons comme des hommes? O que nós fizemos como seres humanos? Nous expliquons la guérison aux gens Nós explicamos a cura nas pessoas et nous leur montrons le e guérisseur. nós mostramos aquele que cura. Peut-être je vais parler sur cela. Talvez que eu vou falar sobre aquilo. Moïse aussi était un prophète. Moisés também foi profeta. Mais quand la maladie est entrée dans les camps, je vais Quando lire a ça après. doença entrou aqui no campo, Dieu lui a dit, Deus falou a ele: prends un serpent de rein, toma a serpente de bronze, mets-le sur une perche. coloca aquilo sobre uma haste. Mais Moïse était là. Mas Moisés estava lá. Son problème, O seu problema c'est d'expliquer aux gens era de explicar às pessoas comment ils seront guéris. como é que eles seriam curados. Il disait aux gens, Dizendo às pessoas: si tu veux être guéri, quer ser curado? regarde le serpent. Olha na serpente de bronze. C'est ce que nous faisons. Je vais lire ça après. É isso que nós fizemos. Vou ler aquilo depois. Un seul guérisseur, Há somente curador. c'est le Seigneur Jésus. É o Senhor Jesus Cristo. Personne ne peut guérir personne. Ninguém pode curar uma outra pessoa. Moi-même, je suis un infirme. Eu mesmo sou doente. Infirme de G. Doente das vistas. Ni t'étais l'homme blanc avec des lunettes ici, je serais déjà. Se não fosse o homem branco com os óculos, eu não sei o que seria de mim. Je ne me suis pas guéri. Não me curei sozinho. Mais pourtant, j'ai pris pour dire, Enquanto eu prego para dizer, guéris-moi Seigneur. digo, cura-me, Senhor. Il ne l'a pas fait. Ele não o fez. Et s'il ne le fait pas, Se ele não o fizer, qui peut se faire guérir? quem pode se curar é ele próprio? Personne. Ninguém. Lisons un peu à la Bible encore. Vamos ler pouco a Bíblia. Je prends Deutéronome au chapitre 32. No livro de Deuteronômio, capítulo 32. Là, je prends le verset 39. Vou no versículo 39. Et la Bible nous dit ceci. E nos diz assim a Bíblia: Sachez donc que c'est moi qui suis Dieu vede agora que eu sou o Deus, et qu'il n'y a point de Dieu e mais nenhum Deus comigo, près de moi. perto de mim. Je fais vivre Eu faço viver et je fais mourir. e eu mato. Je blesse Eu firo et je guéris. e eu saro. Personne ne délivre de ma main. E ninguém há que escape da minha mão. Je suis le seul Eu sou o único qui blesse, que fere, qui guérit. que cura. Le seul. Ele é o único.
Dans ce message, la foi, Nessa pregação, a fé. 29 décembre 1957, 29 de dezembro de 57. paragraphe 80, écoutez. Parágrafo 88. Or, Ora, il n'y a personne qui peut guérir. não há ninguém que pode curar. Personne. Não há ninguém. La guérison est un produit fini de Dieu. A cura é produto acabado de Deus. Si un homme vous dit qu'il peut vous Se guérir, homem te dizer que ele pode te curar, s'il est un médecin se ele é médico, et qu'il vous dit qu'il peut vous e guérir, ele te dizer que ele pode te curar, il a tort. ele é mentiroso. En effet, Em facto, il n'y a qu'un seul guérisseur, há c'est somente Dieu. curador, é Deus. Les médicaments ne guérissent pas. Os medicamentos não curam. Les médicaments empêchent seulement les germes nuisibles d'entrer. Os medicamentos só impeçam os germes para entrar na ferida. Tuent les germes de la maladie, Ele mata os germes da doença, qui détruisent les germes utiles, que destroem os germes úteis, qui vous tuent. que vos matam. Mais il y a un seul qui peut guérir, Mas há somente que pode curar. c'est Dieu. É Deus. Personne d'autre en dehors de lui. Ninguém além dele. S'il ne guérit pas, Se ele não curar, appelez tous les prédicateurs du monde entier, chama todos os pregadores do mundo inteiro, qu'ils viennent avec leurs brochures, avec leurs Bibles. que venham com suas brochuras e bíblias. Personne ne vous guérira. Ninguém vai te curar. Donc, nous n'avons même pas à nous enorgueillir. Não temos que ter orgulho. Ah, moi, quand je prie. Oh, quando eu oro. Non. Não. Honorons Jésus quand quelqu'un est guéri. Ora Jesus quando alguém é curado. Eva. Ce n'est pas un homme. Não é homem. Mais néanmoins, pour qu'un homme soit guéri, Para que o homem seja curado, il a besoin de la foi. ele precisa da fé. Et celui qui prie aussi Aquele que ora também doit avoir la foi. deve ter a fé. Et la foi dans le nom de Jésus. E a fé no nome de Jesus. Sachant qu'il y a un nom de Jésus Saiba que há o nome de Jesus qui peut guérir cet homme. que pode curar aquele homem. Et le reste, E o resto, nous remettons à Jésus entregamos a qu'il Jesus. fasse sa volonté. Que ele faça a sua vontade. Eva. Celui qui prie doit aussi avoir la foi. Aquele que ora também deve ter a fé. Tu peux prier pour quelqu'un qui est dans le coma. Podes orar para alguém que está no coma. Tu ne vas pas lui dire, Não vais lhe dizer, aie la foi. tenha fé. Il n'entend pas, Ele não está a te ouvir. il ne voit pas. Ele não te vê. Non, tu dois avoir la foi. Você tem que ter a fé. Par ta propre Pela foi, tua própria fé. toi qui pries, Você que está orando. Dieu va guérir quelqu'un. Deus vai curar uma pessoa. Ema. Mais nous crions chaque fois, Nós gritamos toda hora. ah, tu n'as pas la foi. Você não tem fé. Non, l'homme qui prie O homem que ora doit avoir la foi aussi. deve ter também a fé. Ema. Dans Hébreux chapitre 11, Hebreus capítulo 11. Dieu a fait grâce, j'ai vu des gens partis, des femmes parties complètement. Houve mulheres que estavam indo, Mais avec ma petite foi, com a minha pequena fé, je pouvais l'appeler, reviens. eu poderia chamar volta. Et elle revenait. E ela voltou em vida. C'est Dieu qui fait ça. É Deus que faz aquilo. Moi-même, je me pose la question, il guérit comment? Eu mesmo me pergunto como é que ele cura. C'est une chimie impossible à É uma étudier. química impossível.
Dans Hébreux chapitre 11, je prends le verset 1. Hebreu capítulo 11, versículo 1. Or, la foi est une assurance, est une ferme assurance Ora, a fé é o firme fundamento des choses qu'on espère. das coisas que se esperam. Donc, dans tout ce qu'on espère, Em tudo que nós esperamos, on doit avoir la foi. devemos ter a fé. Tu es malade, Você está mais doente, tu espères être guéri. você espera ser curado. Tu as droit à la foi Você tem direito à fé. pour que cela puisse s'accomplir aussi. E Deus fará com que isso se cumpra também. Mais tout en donnant le libre arbitre à Jésus Tudo dando livre árbitro a Jesus. de ce qu'il va faire. Daquilo que Ele fará. Quand nous partons dans des cimetières, Quando vamos nos cemitérios, nous trouverons beaucoup de chrétiens encontramos muitos cristãos. avant qu'ils meurent. Antes de morrer, On n'avait pas prié pour eux. será que não oraram para eles? Mais on avait prié pour eux. Oraram para eles também. Celui qui guérit a dit, Aquele que cura falou: je ne vous exauce pas. eu não vou ouvir a vossa oração. J'ai fini avec lui. Eu acabei com ele. Il doit être enterré. Ele tem que ser enterrado. Nous avons perdu nos amis les plus chers. Perdemos nossos amigos queridos. Branham a dit au Seigneur Jésus, Bram falou ao Senhor Jesus: pas ma fille, não a minha filha, ne la prends pas Seigneur. não a tome, Senhor. Il raconte, il a vu un voile noir venir devant lui. Ele viu véu preto vindo até ele. Dieu a dit non. Deus falou não. Dans le livre des Actes des Apôtres, No livro de Atos dos Apóstolos, au chapitre 14, je prends le verset 9. capítulo 14, versículo 9. Là également, la Bible nous dit ceci. A Bíblia nos diz o seguinte. On peut commencer au verset 8. À Lystre, Versículo 8. se tenait assis un homme impotent de pied, Estava sentado em Listra certo homem varão leso dos pés, boiteux de naissance et qui n'avait jamais marché. coxo desde o ventre da sua mãe que nunca tinha andado. Il écoutait parler Paul. Este ouviu falar Paulo, Et Paul, fixant le regard sur lui, fixando nele os olhos et voyant qu'il avait la foi pour être guéri, e vendo que tinha fé para ser curado, dit d'une voix forte, disse em voz alta: lève-toi levanta-te, droit sur tes pieds. direito sobre os teus Et pés. il se leva d'un bond E ele saltou et marcha. e andou. La foi de qui l'avait guéri, A fé de quem o curou sa propre foi. é a sua própria fé. La Bible dit, Paul a vu qu'il avait la foi. Paulo viu que aquele homem tinha fé, diz a Bíblia. Et il a profité sur sa foi pour lui dire, Ele aproveitou da sua fé para o dizer: je vois que tu as la foi. eu vejo que você tem Mets-toi fé. debout. Levanta-te Marche. e anda. Et cela s'est accompli. E aquilo se cumpriu. Mais dans Actes chapitre 3, Mas no livro de Atos, capítulo 3, verset 3 à 6, versículo 3 a 6. cet homme voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Igual vendo João que ia entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui E Pedro com João fitando os olhos nele. et dit, E disse: regarde-nous. olha para nós. Et il le regardait attentivement, s'attendant à recevoir de quelque chose. E olhou para ele esperando receber alguma coisa. Lui n'avait pas la foi de marcher. Ele não tinha fé de andar. Lui, il était là devant le temple avec la foi d'avoir l'argent. Ele tinha fé de receber uma esmola. Chez lui, à la maison, il avait prié. Na sua casa ele tinha orado: Seigneur, Senhor, je vais au temple. eu vou no templo.
envoie beaucoup de gens vers l'argent pour m'en donner. Envia muitas pessoas para me dar esmola. Parce que la Bible dit A ici, Bíblia declara aqui, il s'attendait ele esperava que Jean et Pierre que João e Pedro allaient lui donner l'argent. iam lhe dar dinheiro. Alors Pierre lui dit, E Pedro falou a eles, je n'ai ni argent não tenho prata, ni or, nem ouro, mais ce que j'ai. mas o que eu tenho, Tu n'as pas la foi, você não tem fé, mais ce que moi j'ai, mas o que eu tenho, je te le donne. eu te dou aquilo. Au nom de Jésus-Christ de Em Nazareth, nome de Jesus Cristo de Nazaré, lève-toi, levanta-te marche. e anda. Là, il ne s'agit pas de l'homme qui est malade. Aí não é questão do homem que está doente. Là, il s'agit du Não prédicateur qui é prie. questão do pregador que está Ah, orando. j'aime Jésus à cause Ou de ça. eu amo Jesus por causa daquilo. Ça pouvait arriver que je dise à une soeur, à un frère, Pode acontecer que eu fale a irmão ou uma irmã, on ne va plus t'opérer. não vão mais te operar. Crois seulement comme ça. Creia somente assim. Et la chose s'accomplit. E a coisa vai se cumprir. Je parle de la guérison. Eu estou falando da cura. Toi qui es malade, Você que está enfermo, tu as ta part. receba a tua parte. Nous qui prions, Nós que oramos, nous avons notre part. nós temos a nossa parte. La Bible nous dit que Jésus guérissait toutes les maladies. Jesus curava todas as enfermidades. C'est-à-dire devant Jésus, Diante de Jesus il n'y significa avait pas de maladie incurable. não tinha doenças incuráveis. Ni le sida, Nem sida, ni le rhumatisme, nem reumatismo, ni le asthme. nem asma, Aucune maladie nenhuma doença incurable devant Jésus. é incurável diante de Jesus. Et la Bible dit, A Bíblia declara, il est le même hier. era mesmo ontem, Aujourd'hui, hoje, aujourd'hui c'est aujourd'hui. hoje é hoje. Il est le même. Ele é o mesmo Aujourd'hui, hoje, vendredi, sexta-feira. Dieu dans son peuple. Deus em seu povo. 27 avril 1950. 27 de abril de 1950. Premier paragraphe. Primeiro parágrafo. Beaucoup ont fait des déclarations, des grandes déclarations. Muitos fizeram grandes declarações. Et vous voyez cela dans des journaux, Estão vendo aqui nos jornais magazines et autres, e outros livros e outros. disant, Dizendo, Frère Branham, irmão Branham le guérisseur divin. é curador divino. Eh bien, pareille chose n'existe pas. Bem, coisa semelhante não existe. Il n'y a aucun homme qui soit un guérisseur divin. Não tem nenhum homem que seja curador divino. Il n'y a qu'un seul Há guérisseur. somente curador. C'est Christ le Fils de É Dieu. Cristo, o Filho de Deus. C'est lui le guérisseur. É Ele o curador. Dieu. Deus. Les hommes expliquent seulement la guérison. Os homens apenas explicam a cura. Ils présentent Christ. Eles apresentam a Cristo. Ils décrivent la guérison. Eles fazem a descrição da cura. Toute personne qui présente Christ Toda pessoa que apresenta Cristo devrait parler de la guérison. deveria falar da cura. Car c'est en lui que nous sommes guéris. Porque é nele que nós somos curados. Pareille chose n'existe pas. Coisa semelhante não existe. Oh frère Branham Oh, irmão Branham est un guérisseur é divin. curador divino. Non, Não, non, não, ça n'existe pas. não existe. J'ai lu une écriture dans l'Ancien Testament Eu li uma escrita no Antigo Testamento.
Où le roi d'Israël a dit, onde o rei de Israel falou: alors ce roi de Syrie cherche la guerre avec moi. esse rei da Síria quer uma guerra contra mim. Mais comment il va m'envoyer un homme Como é que ele vai me enviar pour homem que je le guérisse? para que eu cure este homem? Est-ce que je suis Dieu? Será que eu sou Deus? Il savait que dans la Bible, il est écrit, Ele sabia que na Bíblia está escrito: c'est moi Dieu qui vous guérit de toutes vos eu sou Deus maladies. que vos cura de toda a vossa enfermidade. Non, on ne peut pas changer ça. Não podemos trocar aquilo. Tant que nous ne comprendrons pas cela. Enquanto que nós não vamos entender aquilo. Et moi et les amis prédicateurs, E eu, os amigos pregadores, pasteurs, pastores, faisons un peu l'inventaire dans nos églises. façamos pouco inventar nossas igrejas. Nos propres croyants dépensent Nossos próprios crentes combien en prison chez les médecins, chez les pharmaciens et partout. gastam quanto nos médicos, nos farmacêuticos e em outros lugares. Ils dépensent plus que ce qu'ils mangent. Eles gastam mais do que aquilo que eles comem. Pourquoi? Por quê? Nous ne leur avons pas expliqué la guérison. Nós não explicamos a ele a cura. Nous leur avons mal expliqué la Nós guérison. explicamos mal a cura a eles. Mais ils sont malades. Mas eles estão doentes. Allez dans chaque famille. Vai em cada família. Vous allez voir comment ils dépensent. Você verá quanto eles gastam. Mais moi, Dieu m'a fait grâce. Mas Deus me fez graça. Avec les petits groupes dans ma maison. Com pequeno grupo na minha casa. Mon épouse est là. A minha esposa está ali. On passe une année. Passamos ano. À peine peut-être c'est moins de $5. Apenas Moins de $5. menos de $5. Des fois, c'est moi qui utilise ça. Às vezes eu que uso aquilo. Je prends quelque chose pour ma voix. Tomo alguma coisa para minha garganta. Un certain matin, ma fille vient me dire, Uma certa manhã a minha filha veio me dizer: je suis malade. eu estou doente. On me dit que ça doit être un myome. Disseram que é mioma. J'ai dit, va voir le médecin. Eu falei: vai ter com o médico. Et le médecin fait une échographie. E o médico fez a ecografia. S'il y a un médecin ici qui peut lire ça, Se há médico aqui pode ler aquilo. il fait l'échographie. Ela fez a ecografia. Ah! Elle a un kyste. Oh, tem quisto. Elle revient avec les résultats à la maison. Ela voltou com o resultado em casa. J'ai dit, bon, attendez un peu. Falei: bom, espera pouco. Qu'on ne t'opère pas d'abord. Que não vão te operar ainda. Nous allons un peu intercéder. Vamos pouco interceder. Si Jésus peut le faire. Se Jesus pode fazer aquilo. Je prêchais comme je prêche maintenant. Eu pregava como estou pregando aqui. J'ai senti la présence de Jésus. Eu senti a presença de Jesus. Je l'ai appelé pour dire, Chamei ela para dizer: on ne va pas t'opérer. não vão te operar mais. Retourne voir ton médecin. Volta a ter com teu médico. On retourne à l'échographie. Ela volta na ecografia. La première échographie faite A primeira ecografia foi feita le 2 juillet 2021 2 de julho de 2021 donne une conclusion. com uma conclusão. Les images échographiques faisant évoquer un kyste. As ovarien imagens droit. ecográficas diziam que era quisto. Ok. Ça c'était le 2 juillet 2021. Isso foi no dia 2 de julho de 2021. Le 27 juillet 2021, No dia 27 de julho de 2021, le même médecin qui a fait la première échographie, o mesmo médico que fez a mesma ecografia, la conclusion dit a conclusão diz: image échographique imagem ecográfica faisant évoquer un statut gynécologique d'allure normale. mostrando estado ginecológico normal. J'ai vu ça. Eu vi aquilo. Je n'ai jamais compris. Eu nunca entendi. Jésus l'a guéri comment? Como é que Jesus curou ela? Ça me dépasse. Aquilo me ultrapassa.
Et devant le Seigneur Jésus, E diante do Senhor Jesus, laisse-moi encore vous dire une chose. deixa eu dizer uma coisa. Aucune maladie n'est incurable devant lui. Nenhuma doença é incurável diante dele. Aucune. Nenhuma. Tous nous faisons confiance en lui. Todos nós confiamos a ele. Dans Matthieu chapitre 4. No livro de Mateus, capítulo 4. Je prends le verset 23. Mateus 4, versículo 23. Là, il est dit ceci. Aí está escrito. Jésus parcourait toute la Galilée, E percorria Jesus toda a Galileia, enseignant dans les synagogues, ensinando nas sinagogas prêchant la bonne nouvelle du royaume e pregando o evangelho do reino et guérissant toute maladie e curando todas as enfermidades et toute infirmité parmi le peuple. e molestia entre o povo. Sa renommée s'est répandue dans toute la Syrie. E a sua fama correu por toda a Síria. Et on lui amena tous ceux qui souffraient de maladies E traziam-lhe todos os que padeciam et de douleurs e acometidos de várias enfermidades e tormentos. de divers genres. Os endemoniados, Des démoniaques, des lunatiques, des os lunáticos, paralytiques. paralíticos. Et il les guérissait. E ele os curava. Toute maladie qui se présentait devant lui, Toda doença que ia diante dele, il guérissait ça. ele curava aquilo. Toute maladie. Toda doença. Dans la commission de Moïse, je vais lire quelque chose. Na comissão de Moisés, vou ler alguma coisa. 10 janvier 1950, 10 de janeiro de 1950, paragraphe 26. parágrafo 26. Les cancers, O câncer, les maladies se sont déclarées dans l'église. as doenças estão na igreja. 80% des gens sont malades. 80% das pessoas estão doentes. Maintenant, Mas agora, la science médicale, a ciência médica, je leur rends l'hommage. eu homenageio, eu honro a ciência, a Ils ciência fabriquent des medicinal. médicaments. Eles fabricam medicamentos. Mais au stade où nous en sommes aujourd'hui, Aonde nós estamos agora? nous avons les meilleurs médecins que nous n'avons jamais eus. Temos os melhores médicos que nunca tivemos. Le croyez-vous? Você crê nisto? Nous avons les meilleurs médicaments que nous n'avions jamais utilisés. Temos os melhores medicamentos que nunca usamos. N'est-ce pas? Não é isso? Mais nous avons plus de maladies que jamais auparavant. Temos mais doenças do que antes. N'est-ce pas? Não é isto? C'est parce que nous avons plus d'incrédulité que jamais. É porque nós temos mais incredulidade do que antes. Dieu seul est le guérisseur. Deus é o único curador. Juste à cette époque où nous avons tous ces bons médicaments Nessa época onde temos esses bons medicamentos et ces bonnes interventions e chirurgicales essas boas intervenções cirúrgicas et ces bons chirurgiens et tout, e esses grandes cirurgiões, on construit sans cesse des hôpitaux pour les incurables. estamos sempre a construir hospitais para os incuráveis. Et rien n'est venu dans la présence de notre Maître Jésus E nada veio na presença do nosso Mestre Jesus qu'il n'ait surmonté. que ele nunca ultrapassou aquilo. Et rien n'est incurable pour lui. E nada é incurável para ele. Tout est possible. Tudo é possível. Il est le même hier, aujourd'hui et Ele pour é o mesmo toujours. ontem, hoje, eternamente. Il n'y a vraiment rien d'incurable pour lui. Não há nada que é incurável para ele. Rien n'est incurable. Nada é incurável. Ce sont les hommes qui peuvent dire, São os homens que podem les dizer. médecins de la terre qui peuvent dire, Os médicos podem dizer. qui ne sera pas guéri de cette maladie. Você não será curado com essa doença. Mais pour Jésus, Mas para Jesus. non. Sur le bois du calvaire, quand il mourait, Aí no madeiro do Calvário, quando ele morria. on va lire bientôt pour terminer, Vamos terminar. il a dit, Ele falou. par même maîtrise, Pelas minhas pisaduras. vous avez été guéris. Vós sois curados. Il n'a pas cité une maladie. Ele não citou uma doença. C'est pour toutes les É maladies. para todas as doenças. Si nous comprenions ce que Jésus Se nós compreendemos o que Jesus
C'est que ce guérisseur Jésus. O que é esse Jesus? Les médecins marcheraient dans la rue contre nous. Os médicos andariam na cidade, como nós. Vai marchar contra nós, Parce qu'ils n'auront plus de clients. porque não teriam mais clientes. Mais aujourd'hui, Mas hoje, les plus grands fournisseurs de clients, c'est nous-mêmes. os maiores fornecedores dos clientes somos nós mesmos. C'est vraiment nous. Somos nós. Mon pasteur, Oh, pastor, je suis malade. estou doente. Attendez, j'ai un ami là. Espera, tem amigo aí. Frère, Irmão, je t'envoie mon patient, mon frère, en fait, disons, mon croyant eu te ici. vi a minha ovelha aqui. Tu vas le consulter. Vai fazer uma consulta. Papa, Papá, comme tu m'envoies chez le médecin, permets-moi de payer ma dîme chez le médecin. se você me envia no médico, eu vou pagar meu dízimo também no médico. Moi, je viens chez toi parce qu'il est écrit. Eu vim até a ti porque alguém. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. É dos milagres que vão acompanhar aqueles que vão crer. Même si moi je n'ai pas cru, Eu não criei. mais je sais que mon pasteur a cru. Eu sei que o meu pastor acreditou. Lui qui a cru, Ele que creu. lui qui me prêche la parole, Ele que me prega a palavra. m'envoie chez le Me médecin. envia no médico. Paye ta dîme chez le médecin. Paga teu dízimo no médico. C'est le Jésus qui guérit. Só Jesus que cura. Nous, on n'a pas peur de la maladie. Nós não temos medo da doença. Pourquoi je n'ai pas peur? Por que não temos medo? Parce que ce n'est pas moi qui guéris. Porque não sou eu que curo. Mon problème, c'est prier. O meu problema é orar. Et quand je prie, je dis aux gens, Quando eu oro, eu digo nas pessoas. j'impose mes mains sur toi. Eu imponho a mão sobre você. Parce que Dieu m'a donné un don. Porque Deus me deu dom. Mais je sais, moi je prie par un don divin. Eu oro com dom divino. Mais il y a un Seigneur Jésus qui guérit. Há Senhor Jesus que cura. Toi, le grand médecin, Ele é o grande médico. guéris-les. Cura-o. Pierre chapitre 2. Primeira de Pedro, capítulo 2. Verset 24. Versículo 24. Et là, la Bible nous dit ceci. E lá nos diz a Bíblia. Lui qui a porté lui-même Primeira de nos Pedro 2, péchés 24. en son corps sur les bois, Levando ele mesmo em seu corpo nossos pecados sobre o madeiro. afin que mort au péché, Para nous que vivions morto pour la justice. para os pecados pudéssemos viver para a justiça. Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. E pelas suas feridas foste sarados. Ema. C'est par ces meurtrissures que nous avons été E guéris. pelas suas feridas que foste sarados. Je me tiens à la porte et je frappe. Eu me coloco na porta e bato. 8 décembre 1957, je suis au 8 paragraphe de 6. dezembro de 57, parágrafo 6. Seigneur, Senhor, car il y a beaucoup de malades et de nécessités ici. como há muitos enfermos e necessitados aqui, Puissions-nous recevoir sur nous aujourd'hui possamos receber sobre nós hoje les bienfaits du dépouillement de son corps. os bens feitos do despojamento do seu corpo. Car il est écrit, Pois está escrito, il fut blessé pour notre transgression. ele foi ferido pela nossa transgressão. Et par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. C'est lui qui pardonne toutes tes Ele iniquités, que perdoa toda a tua iniquidade qui guérit toutes tes e maladies. sara toda a tua enfermidade.
que chaque personne ici que cada pessoa aqui qui a besoin de ces deux choses, que quer essas duas coisas, le salut de leur âme a salvação nas suas almas, ou la guérison de leur ou corps, a cura do seu corpo, puissions-nous retirer les bienfaits de ce grand sacrifice suprême aujourd'hui? possamos receber aquilo nesse sacrifício Aujourd'hui, hoje. deux choses. Duas coisas. Il est mort sur la croix Ele morreu sobre a cruz pour deux choses. para duas coisas. C'est pour la guérison de notre corps É para a cura do nosso corpo et la guérison de notre âme. e a cura da nossa alma. Mais des fois, Mas às vezes c'est vous les croyants qui êtes envoûtés. são vocês crentes que são endemoniados. Moi, je peux me lever comme prédicateur pour vous dire Eu venho como pregador para vos dizer ce que je prêche. o que eu prego. Vous êtes sauvés. Você é salvo. Vous partirez au ciel. Você irá no céu. Tant que vous ne verrez pas Quando você não verá aquilo, les mêmes prédications là, a mesma pregação, guérir le corps des gens, curar o corpo das pessoas, cet homme-là vous ment. aquele homem vos mente. C'est le même sang. É o mesmo sangue. Le même sang É o mesmo a sangue été versé que foi derramado pour la guérison du para corps a cura do corpo et la guérison de e l'âme. a cura da alma. Si nos corps ne sont pas guéris, Nosso corpo não é curado, nos âmes aussi ne sont pas a guéries. nossa alma também não está curada. Cet homme-là vous ment. Aquele homem vos mentiu. Non, vous avez la parole de la vie. Você tem a palavra da Vous êtes vida. sauvés. Você é Vous salvo. serez enlevés. Vai ser arrebatado. Tant que nous ne voyons pas, Enquanto que eu não ver, ce même Dieu-là nous o guérit. mesmo Deus nos cura. Monsieur le pasteur, tu nous mens. Senhor pastor, você está nos mentindo. Il est mort pour des choses. Ele morreu para duas Pour la coisas. guérison du Para a corps cura do corpo et la guérison de e a l'âme. cura da alma. Si Dieu ne guérit pas le corps, Se Deus não curar o corpo, qui va chanter pour lui? quem vai cantar para ele? Qui va battre les mains? Quem vai bater palma para ele? Qui va danser? Quem vai dançar para ele? Qui va sauter? Quem vai pular? Personne. Ninguém. C'est pourquoi quand il est mort, Por isso, quando ele il morreu, est mort pour deux choses. morreu para duas coisas. Il savait Ele sabia que vous crierez. que você vai gritar. Alléluia. Aleluia. Gloire à Jésus. Glória a Jesus. Il est mort Ele morreu pour votre bonne santé, para a tua boa afin saúde. que vous soyez Para capables que sejas capaz à crier, a à gritar, a sauter, pular, à chanter. a cantar. Il est vrai É verdade. que vous prêchez la parole, Você prega a palavra. vous prêchez la lettre, Você prega a mais ce letra. n'est pas l'évangile que vous prêchez. Não é o evangelho que você prega. Parce que l'évangile, Porque o evangelho c'est une démonstration é de la uma puissance. demonstração do poder de Deus. Tout ce que nous pouvons faire, Tudo que nós podemos comme je l'ai fazer, dit au début ici, como eu falei no princípio, c'est seulement vous présenter Jésus. é vos apresentar somente a Jesus. Mon problème, O meu problema ce n'est pas que je suis un guérisseur, não é que eu sou um curador, mais je me réjouis mas eu me regozijo, parce que je peux prier, porque eu posso orar lui m'exauce. e Ele me ouve. Mais ce n'est pas que je suis guérisseur. Mas não diga que eu sou Tu ne l'es curador. pas. Você não é curador. Não.
C'est comme nous crions chaque fois là. O que nós dizemos sempre ali. Non, frère Branham a créé les écureuils. O irmão mesmo criou esquilos. Mais lui-même, quand il parle, Mas ele mesmo quando ele está il dit falando, lui ele diz ele. a créé. Ele criou. Mais nous, quand nous parlons, Nós quando falamos, nous disons Branham a créé. Branham criou esquilo. La guérison, A cura c'est une création. é uma criação. Et la création, E a criação c'est Dieu. é Deus, Pas un homme. não um homem. Dans Nombre chapitre 21, Número capítulo 21. verset 6. Versículo 6. Là, il est parlé du serpent d'airain. Aí está falando da serpente de bronze. Et la Bible nous dit ceci. E nos diz assim a Bíblia. Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes, Ils mordirent le peuple. que morderam o povo. Et il mourirent beaucoup de gens en Israël. E morreu muito povo de Israel. Le peuple vint à Moïse et dit, E o povo veio a Moisés dizendo: nous avons péché, havemos pecado. car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Temos falado contra o Senhor e contra ti. Prie l'Éternel, Ora ao Senhor, afin qu'il éloigne de nous ces serpents. que tire-nos estas serpentes. Moïse pria pour le peuple. Então Moisés orou pelo povo. L'Éternel dit à Moïse, E o Senhor falou a Moisés: fais-toi un serpent faz brillant uma serpente et ardente place-le sur une perche. e põe-a sobre uma haste. Quiconque aura été E mordu, será que quem será mordido et les regardera, e olhar para ela, conservera la vie. esse viverá. Ne me regardez pas moi, Não olha para mim. moi Moïse. Ce n'est pas moi, Não regardez. olha eu, Moisés. Não Ne olha me para mim. regardez pas moi, Moïse. Não olha eu, Moisés. Regardez-le. Olha lá a serpente em bronze. Il y a une maladie aujourd'hui. Há uma doença hoje. Et quand j'ai lu Frère Branham, j'ai dit, wow. Quando eu li Mamãe, eu falei: oh, Tous les pasteurs prêchent pour qu'il soit dans le cœur des gens. todos os pastores pregam para que ele esteja no coração das On pessoas. fait un effort Ele fizemos um esforço. pour que le pasteur soit dans le cœur. Ele faz um esforço para que o pastor fique nos corações. L'homme n'a plus peur de la parole. O homem não tem mais medo da palavra. Il n'a même plus peur de Dieu. Não tem mais medo de Deus. Mais il a peur du pasteur. Tem medo do pastor. Tant que ton pasteur est dans ton cœur, Enquanto que teu pastor está no teu coração, Jésus n'a pas de place dans ton cœur. Jesus não tem lugar no teu coração. Nous devons respecter le pasteur. J'aime être respecté. Eu amo o respeito, gosto de ser respeitado. J'aime être honoré aussi. Eu amo ser honrado também. Oui, je suis un pasteur. Eu sou um pastor. Mais dans vos Mas cœurs, no vosso coração, nous avons à placer Jésus nós temos que colocar Jesus. par le Saint-Esprit. É o Espírito Santo. Dans Jean chapitre 3, João capítulo 3, je vais lire le verset 14 versículo 14 jusqu'à 16. até 16. Non, je suis en train de chuter déjà pour terminer. Estou concluindo para terminar. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, E como Moisés levantou a serpente no deserto, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, afin que quiconque croit en lui para que todo aquele que crê nele ait la vie éternelle. tenha vida eterna. Car Dieu a tant aimé le monde Deus tanto amou o mundo, qu'il a donné son Fils de unique, tal maneira que deu seu Filho afin unigênito, que quiconque croit en lui para que todo aquele que crê nele ne périsse point, não pereça, mais qu'il ait la vie éternelle. mas tenha vida eterna. Écoutez mon frère Branham. Ouça o irmão Branham. Dieu a pourvu à la guérison pour cette génération. Deus proveu a cura para essa geração. « 19 juillet 1954, paragraphe 19 21. de junho de 54. Dieu a pourvu à l'expiation pour eux. Écoutez. Deus proveu a expiação para eles. Il avait fait un serpent d'airain.
Ele fez uma serpente de bronze. Il avait placé sur une perche. Colocou sobre uma haste. Il avait dit, Ele tem dito: quiconque le regarderait qualquer que olhar para ele serait guéri. seria curado. Et chaque homme E cada homem qui le regardait que olhava para lá et croyait, e acreditava, Dieu le guérissait. Deus o curava. Les serpents de reine ne pouvaient prier pour personne. A serpente em bronze não poderia orar para alguém. Ils ne pouvaient imposer les mains à Não personne. poderia impor as mãos para ninguém. Dieu avait pourvu à un moyen pour eux. Deus proveu meio para eles. C'était regarder et vivre. Era olhar e viver. C'était un emblème dans les camps. Era emblema no campo. Ces serpents de reine étaient un emblème, un drapeau Aquilo dans les era camps, uma bandeira no campo, montrant que le Dieu du ciel habitait dans les camps avec Israël. mostrando que o Deus de Israel vivia no campo com Israel. Lorsqu'on voyait là un homme mordu par un serpent, Quando o homem era mordido por uma serpente, un homme que rien ne pouvait guérir, o homem nada podia lhe curar. il regardait Ele olhava de tout son cœur todo o seu coração à cet emblème naquela bandeira. et croyait. Ele acreditava. Le lendemain, No dia seguinte, on le voyait bien portant. ele era curado. Dieu a dressé un emblème ce soir à Chicago, Deus levantou uma bandeira hoje em Chicago, à Luanda aqui em Luanda, et à travers le monde. e através do mundo. Le Seigneur Jésus-Christ O a Senhor été élevé Cristo foi exaltado comme un emblème como uma bandeira pour chaque alcoolique ici présent. para cada alcoólatra aqui nesta tarde. Voici un emblème dressé pour vous. És uma bandeira levantada para vocês. Que Jésus-Christ peut vous délivrer de la boisson. Pode te libertar da bebida. Pour chaque maladie ici présent, Para cada doença que se encontra aqui presente. nous avons à regarder à Jésus. Temos que olhar para Jesus. Il est l'emblème dans les camps. Tem a bandeira no campo. C'est lui qui a été Ele élevé. que foi exaltado. C'est lui le guérisseur. Ele o curador. Il n'y a pas un autre. Não tem outro. Nous les hommes, nous ne faisons qu'expliquer la guérison. Nós homens só explicamos a cura. Revenons à mon premier texte là Voltando ao meu primeiro texto. et on va terminer. Eu vou terminar. Vous savez, j'aime aussi ma Bible. Sabe, eu amo também a minha Bíblia. Surtout quand j'ai lu ce matin Quando eu li nesta manhã, où Dieu a pourvu à une loi de la restitution. onde Deus provê a uma lei da restituição. C'était un péché. C'était un péché. Era pecado. Si quelqu'un peut venir te laisser une chose Se alguém vem te deixar alguma coisa et te dit, garde-moi ça, e te dizer, me guarda isto, mais tu te lèves, você se levanta, au lieu de la restituer, em vez de devolver na pessoa, tu gardes ça, você guarda aquilo. c'est une maladie, É uma doença, un péché. é pecado. Tu peux avoir une chose avec toi Pode ter alguma coisa contigo qui n'est pas tienne. que não te pertence. Dans la loi de Dieu, Dieu dit, Na lei de Deus, Deus diz, tu dois restituer cela você deve devolver aquilo à son propriétaire. ao seu proprietário. Pour qu'on me comprenne un peu bien d'avance. Para que você me entenda melhor, La maladie n'est pas tienne. a doença não é tua. La maladie n'est pas de ton Dieu. A doença não pertence ao teu Deus. La maladie est de Satan. A doença vem de Satanás. Il est venu garder ça dans ton corps. Ele vem guardar aquilo no teu corpo. Parce que nous avons la loi de Dieu. Temos a lei de Deus. Aujourd'hui, Hoje, nous prenons sa maladie. nós tomamos a sua Nous doença. la lui remettons. Nós devolvemos aquilo ao C'est diabo. la loi de Dieu. É a lei de Deus. Écoutez, je vais un peu lire ça. Que Deus abençoe só isto. C'est une loi. É uma lei. Ce qui ne t'appartient pas, remets ça, ce n'est pas O pour que toi. não te pertence, devolve ao seu dono original. Dieu savait pourquoi il ne t'a pas donné ça. Il a Deus donné à l'autre. sabia por que ele não te deu aquilo. Ce n'est pas pour toi, remets ça. Não para ti, devolve aquilo. Lévitique chapitre 5. Levítico capítulo 5. Je vais lire le verset 21. Vou ler no versículo 21. On va lire jusqu'à 23. Até no versículo 23. Lorsque quelqu'un péchera Quando alguém vai pecar et commettra une infidélité envers l'Éternel, e haverá uma enfermidade sobre o eterno, en mentant
à son prochain au sujet d'un dépôt, falando ao seu próximo acerca de depósito. d'un objet confié à sa garde, Objeto que foi confiado para que ele guardasse. d'une chose volée ou soustraite par fraude. Uma coisa que foi roubada por fraude. Laissez-moi sauter pour gagner un peu le temps. 23. Vamos pular 23. Lorsqu'il péchera, Quando ele pecará, non, lorsqu'il péchera ainsi Quando et ele se rendra pecará assim, coupable, será culpado. il restituera la chose qu'il a volée ou soustraite par fraude. Ele vai devolver a coisa que ele roubou ou conseguiu por fraude. La chose qui lui avait été confiée en dépôt. A coisa que lhe foi confiado para que ele guardasse aquilo. On t'a donné quelque chose pour Te garder. deram algo para guardar, Tu veux t'en approprier. você quer receber aquilo. Attention, Guardar aquilo. la loi dit ce n'est pas à toi. A lei diz, isso não te pertence. Tu dois remettre à son Você deve propriétaire. devolver ao seu proprietário. Dans Genèse chapitre 20, Gênesis capítulo 20. vous connaissez bien cette histoire. Sabe muito bem essa história. C'est Abimelech qui avait pris la femme d'Abraham. Abimeleque tomou a esposa de Abraão. Il voulait la prendre parce qu'Abraham avait menti. Queria tomar ela porque Abraão tinha mentido. Le verset, je crois, c'est 17. Versículo 17. Oui, le verset 7, attention. Là. Ou 6 a 35. Oui, Genèse 27. Gênesis 27. Dieu dit à Abimelech, Deus fala a Abimeleque. maintenant, E agora, rends la femme de cet homme. devolve a mulher deste homem. Car il est prophète. Porque ele é Il profeta. priera pour toi. Ele orará para você. Genèse 27. Rends la femme de cet homme. Devolve a mulher deste homem. Et les techniciens de la parole qui sont ici, E a palavra que saiu aqui. ils peuvent bien lire ça dans la restitution de l'âme de l'épouse. Lê aqui na lição da árvore da esposa. Où on doit rendre cette femme-là. Onde deve devolver aquela esposa. Où on doit rendre cette chose-là. Onde deve restituir aquela Elle coisa. ne t'appartient pas. Ela não te pertence. Et toute maladie E toda doença vient du diable. vem do diabo. C'est pourquoi le Branham pouvait dire Para poder dizer que personne ne dise que ninguém diga ma maladie. a minha doença. Non, Não. ce n'est pas ta maladie. Não é a tua doença. Ce qui t'appartient, toi, c'est la bonne santé. O que te pertence é a boa saúde. Tu peux dire ma bonne santé. Diga minha boa saúde. Ça vient de Dieu. Aquilo vem de Deus. Mais ne dites pas Não diga ma o maladie, minha doença. mon O rhumatisme. meu reumatismo. Ça ne t'appartient Aquilo pas. não te pertence. Ce n'est pas à toi. Aquilo não te pertence. Non. Não. Je veux plus lire, frère Branham. Vou ler, irmão Branham. Jésus-Christ est le même hier aujourd'hui éternellement. Jesus Cristo é mesmo ontem, hoje, eternamente. 12 février 1953. 12 de fevereiro de 1953. Paragraphe 20. Parágrafo 20. Eh bien, si vous avez une maladie, E bem, se você tem uma doença, c'est Satan qui en est l'auteur. é o diabo que é o autor. Puis entendre un amen. Posso ouvir um amém? Si vous avez une Se maladie, você tem uma doença, c'est Satan qui en est l'auteur. é o diabo que é o autor. Donc la maladie ne t'appartient pas. Então a doença não te pertence. Qu'est-ce qu'on va faire? O que vamos fazer? Ah, je ne comprenais pas. Quando eu não entendia, Je dois remettre la chose de l'autrui. eu devo devolver a coisa alheia. Est-ce qu'on me saisit bien? Você está me seguindo? Mais je crois une chose aussi. Eu creio uma coisa também. Parce que cette maladie ne nous appartient pas. Essa doença não nos pertence. Nous avons droit à faire un retour. Temos direito para A son devolver expediteur. ao seu enviador. Même si l'enveloppe était déjà déchirée, Mesmo se o envelope foi rasgado, tu as lu la lettre. você leu a letra. Remets dans cette enveloppe déchirée. Devolve aquele envelope rasgado. Prends une autre enveloppe Toma outro envelope. et son enveloppe, Coloca no envelope sa lettre. a sua Tu carta. mets dedans, Coloca no tu envelope. fermes, Fecha o envelope. tu écris son nom. Você escreve seu nome. Retour Você à devolve l'expéditeur. ao seu expeditor. Retour à son envoyé.
devolve ao seu expeditor. C'est la parole qui nous donne ces É a droits-là. palavra que nos dá esse direito. Mais vous croyez la parole, n'est-ce pas? Você crê na palavra, pois não? Mais elle nous donne le droit de Ela nos restituer. dá o poder de restituir. Ce n'est pas ta maladie. Não é a tua doença. Ce n'est pas ta maladie à Não toi. é a tua doença a ti. Mais à nous les hommes sur la terre, Nós, homens na terra, Jésus nous a donné une chose. Ele nos deu uma coisa, Jesus. Quoi? O quê? Le pouvoir. Ele nos deu o poder. Le pouvoir de chasser les démons. Nos deu a autoridade de expulsar os demônios. Le pouvoir de chasser la A maladie. autoridade de expulsar as doenças. Mais lui, Mas Ele, il garde la manière à guérir. Ele guarda a maneira a seguir. Et si nous pouvons comprendre des choses comme ça, Se você pode entender uma coisa semelhante, nous avancerons bien. nós avançaremos muito bem. Moi, j'ai le pouvoir de chasser. Eu tenho a autoridade de expulsar. Lui guérit. Ele cura. Ce n'est pas moi qui guéris. Não sou eu que curo. Ce n'est pas un pasteur qui Não é guérit. pastor que cura. C'est Jésus qui guérit. É Jesus que cura. Donnez à Jésus toute sa place. Dá a Jesus todo o seu lugar. Donnez à Jésus son honneur. E dá a Jesus a sua honra. Vantez Jésus. Exalta Jesus. Vantez Exalta Jésus. Jesus. Vantez-le. Exalta Chantez Jesus. pour lui. Canta para Jesus. Composez des chansons pour lui. Ponha música para Ele. Je vais donner un exemple qui va vous Vou dar froisser un peu. exemplo que vai te complicar pouco. Vous partez les pentecôtistes. Você vai nos pentecostais. Là, Lá vous trouverez beaucoup de guérisons. encontra muita cura. Vous venez chez les Branham. Vai nos Branham. Ni t'étais le médecin. Se não fosse o médico, Nous serions déjà enterrés. seríamos todos enterrados. Mais pourquoi il y a la ressource chez les pentecôtistes? Por que tem cura nos pentecostais? Ils n'ont pas la parole, Não tem palavra. mais ils ont gardé le nom de Guardaram o Jésus. nome de Jesus. Nous ici, Nós aqui on dit qu'on a la parole, temos a palavra. mais on a pris le nom de Jésus, Tornamos o nome de Jesus. on a mis ça dehors. Colocamos aquilo. Jésus n'est pas glorifié chez les gens de Branham. Jesus não é glorificado. Où sont les guérisons? Onde estão as curas? Où sont les merveilles? Onde estão as curas? Si on veut témoigner, Se viemos testemunhar, on doit seulement montrer. Les voici. só temos que mostrar. Quand il était en Arizona, Bon. quand il était, Quando ele era, quando ele era. si c'est Dieu, Dieu d'Arizona. S'il est Dieu d'Arizona Se ele é Deus de Arizona et de Kentucky, e de Kentucky, mais pourquoi vous le prêchez ici? por que você lhe prega aqui? Les ministres de l'évangile, Os ministros do je Evangelho suis à la fin, a un grand travail. têm grande trabalho. J'avais parlé de ça à Kafunfu. Falei isso no Canfofo. Nous n'avons même pas honte. Não temos mais vergonha. Pendant que nous prêchons, Quando pregamos, nous crions. gritamos. Avant d'avoir dit les choses en question, Agora, disons, dites Amen. Diga amém. L'Église dit Amen. Diga amém. Et écoutez ce que nous allons dire. Ouça o que ele vai dizer. Les serpents de Moïse A serpente de avaient Moisés, englouti. ele comeu. Le serpent de Janès et A, Jambres. a serpente de Gênesis e Jambres. C'est écrit dans quelle Bible? Está escrito em que Bíblia? Moi, dans ma Bible, É na minha Bíblia. la verge qui est jetée par terre A vara que foi atirada no chão était la verge d'un croyant, Era- d'un prédicateur era a vara de de l'église de Moïse pregador qui s'appelait Aaron. foi chamado Arão. Oh non, Moïse a levé la verge. Moisés levantou a vara. La mer était devenue sang.
A água se tornou de sangue. Dans quelle Bible? Em que Bíblia? Mais la Bible A dit, Bíblia diz. Dieu a dit à Moïse, Ele falou a Moisés. dis à Aaron, Diga a Arão. qu'il prenne sa verge, Pega a sua vara. qu'il montre sur les eaux. Que ele vai sobre as águas. La verge de qui? A vara de quem? Pas la verge de Não Branham, de Branham, não. pas la verge de Não Moïse, de Moisés. mais la verge d'un A vara de prédicateur pregador. qui croyait le message. Acreditava. Pendant que nous faisons trop de bruit, Quando fizemos muito Branham a barulho. créé, Branham criou. Branham a créé. Branham criou. Allons chez Moïse. Vai até Moisés. L'époux As pulgas n'était pas créé par la verge de Moïse, não foi criado pela vara de Moisés. par la verge d'Aaron. Foi a vara de Arão. Un prédicateur comme toi, Pregador como você. un prédicateur comme moi, Pregador como eu. nous sommes nulle part. Nós estamos em nenhum lugar. Sinon, retourner encore dans l'école maternelle de la É prédication. melhor voltar na escola maternal da pregação. Dieu savait Deus sabia que Branham ne serait plus là. que Branham não estaria mais aqui. Mais toi, Mas você, tu seras là. você estará aqui. Toi qui? Você quem? Toi Aaron. Você Arão. Toi qui? Você quem? Toi Josué. Você Josué. Pour continuer avec les exploits de la Para foi. continuar com as proezas da fé. Prenez Esaïe 54, 53. Isaías 53. Non, je vais prêcher ça Vou pregar isso lá. à Menong. Aí no Menong. Oui, le premier jour. Esaïe 53. Isaías 53. Je suis au verset 4 et 5. Versículo 4 e 5. Cependant, Verdadeiramente, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Ele tomou sobre si nossas enfermidades. Et c'est par ces douleurs, et c'est de ces douleurs qu'il s'est chargé, de nos douleurs qu'il s'est chargé. Nossas dores levou sobre si. Nous l'avons considéré comme puni, E nós reputamos por aflito, frappé de Dieu ferido de Deus et humilié. e oprimido. Mais il était blessé pour nos péchés, Ele foi ferido por nossas transgressões brisé pour nos iniquités. e moído por nossas iniquidades. Le châtiment qui nous donne la O paix castigo que nos traz a paz est tombé sur lui. estava sobre ele. Et c'est par ces maîtrises Pelas suas pisaduras que nous sommes que guéris. nós fomos sarados, Guéris curados par les maîtrises de Jésus. pelas suas pisaduras de Jesus. J'avais témoigné ça ici. Eu testemunhei isto aqui. J'ai vu mon épouse souffrir atrocement Eu vi a minha esposa sofrer duramente d'un cancer à l'oreille. de cancro da orelha. Pourri, c'était de la pluie. Aqui estava pode sair a punch. Combien d'années? Quantos anos? 6 ans. 6 anos. J'ai dit en tout cas, je ne vois pas quoi faire, va dans les hôpitaux. Falei, eu não vejo o que fazer, vai no hospital. Et quand les médecins ont dit, Quando os médicos falaram, on la laisse pour la mort parce que le cancer va atteindre le cerveau. vamos deixar assim ela morrer porque o cancro vai atingir o cérebro. Pasteur José, c'est là où je me suis rendu compte. É aí que eu dei conta. À cet âge ici, je serais un bon monsieur l'abbé. Nessa idade é você bom padre, bom bispo. Je ne serai plus le pasteur. Não serei mais pastor. Quelqu'un d'autre sera pasteur. Alguém outro será pastor. Parce que moi, je serai célibataire. Porque você é solteiro. Parce à l'âge où je suis, Na idade que eu não estou, me marier. se casar de novo, Mais se faire souffrir la fille en question ou la femme en question. é para sofrer filha alheia ou mulher alheia. Parce que je vais vivre avec elle pendant 3-4 ans et puis je vais mourir. Vou viver depois 4 anos, vou morrer depois. Et alors que ma femme me supporte déjà, E a minha mulher está suportando. je l'appelle ma petite sœur. Eu lhe chamo a minha irmã caçula. Oui, nous vivons comme frères et sœurs. Vivemos como irmão e irmã. Dans la même maison. Na mesma casa. Alors j'ai dit à Dieu. Falei a Deus. En tout cas, j'ai pensé comme de la blague. Si tu peux faire grâce, Eu falei, Senhor, se for fazer graça, que tu la guérisses.
possa a tua curar. Donc j'ai senti dans mon cœur, Senti no meu coração, si tu imposes les mains, eu vou lhe impor as mãos. j'ai lui imposé les mains. Lhe impus as mãos. J'ai chassé ce cancer. Expulsei aquele demônio. Elle n'entendait même plus de cette oreille. Ela não ouvia mais com esse ouvido. Elle avait toujours de coton parce que ça Tinha pillait sempre même. algodão aí, aquele cheirava mal. Mais aujourd'hui, Mas hoje, complètement guérie. completamente curada. Jésus a guéri comment? E Jesus curou a tua alma. Ce n'est pas mon problème. Não é o meu problema. Mais nous croyons Mas nós cremos qu'il y a un Jésus que é Jesus qui guérit. que cura. Nous étions avec le pasteur Osé, c'était où? Estamos com o pastor Lacerda. Chez le pasteur Claude Ipoula, No pastor Claude Bula. dans la ligne de la prière. Na linha de oração. Tu te rappelles encore? Mas se lembra? Un enfant qui n'entendait pas. Uma criança que não ouvia. Tu étais là? Estavas lá? Dieu Deus est réel. é real. Après avoir lu Esaïe, Depois de ler Isaías, le chapitre 53, capítulo 53. je termine avec ce message, être pardonné. Vou acabar com essa pregação, ser perdoado. Il s'agit d'un capitaine qui était malade. Era capitão que era enfermo. En pleine mer, en plein océan. No meio do oceano. Et dans ce bateau, il y avait un jeune garçon E no barco havia jovem qui était un chrétien. que era cristão. Et si ce jeune garçon était du message de Branham, E se aquele jovem era da mensagem de Branham, le capitaine allait mourir. o capitão ia morrer. Parce que les gens de Branham n'ont pas de Bible. As pessoas de Branham não têm Bíblia. Mais ils n'en ont pas. Ele não tem Bíblia. Ah, merci, 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 ma fille. Obrigado, obrigado, irmão. Pourquoi j'ai dit ça? Merci. Por que eu falei aquilo? Obrigado. Tu t'appelles comment? Qual é o teu nome? Raoul. Merci. Obrigado. Je vais lire quelque chose. Être Olha alguma pardonné. coisa, ser perdoado. 28 octobre 1963. C'était pour faire 20 rire. octobre 53. Paragraphe 64. 64. On va aller un peu plus bas là. Vamos ler a mais abaixo. Le vieux capitaine tomba malade un jour et dit, O velho capitão caiu doente e falou certo dia. il fut sur le point de mourir. Ele estava prestes a morrer. Et il était très malade. Ele estava muito doente. Très loin en mer. Muito distante no alto mar. Couché dans sa cabine. Aí na sua cabina. Et il appela son équipage. Ele chamou a sua equipa. Ses matelots. Chamou a sua equipa. Et dit, Falou a eles. y a-t-il une Bible parmi vous? Será que há uma Bíblia no vosso meio? Il dit, Eles quand disseram. j'étais un enfant, Só tem uma criança j'ai été élevé en chrétien. que foi educado como cristão. Dit-il, Ele falou. je suis en train de mourir. Estou morrendo. Et mes amis, E meus amigos, je n'aimerais pas mourir comme ça. eu não quero morrer assim. Il dit, Ele disse. avez-vous la parole de Dieu? Vocês têm a palavra de Deus? Y a-t-il ici un homme qui a la parole de Dieu? Há alguém aqui que tem a palavra de Deus? Un petit garçon se tint debout et dit, E aquela criança se levantou e disse: Monsieur, Senhor, j'ai une Bible. eu tenho uma Bíblia. Je suis un chrétien. Eu sou cristão. Et je l'ai avec moi. E eu tenho ela comigo. Il dit, Ele disse: approche fiston. Aproxima, Il criança, dit, filho. es-tu sérieux en disant que tu as une Bible? Você está sério dizendo que você tem uma Bíblia? Il dit oui. Falou sim. Il dit, ma mère et mon père étaient chrétiens. A minha mãe e meu pai eram cristãos. Et j'ai donné ma vie à Christ Eu entreguei minha vida a Cristo quand j'étais encore tout petit. quando era ainda muito mais criança. Et j'amène sa parole avec moi partout où je vais. E eu levo a sua palavra em todo lugar onde eu vou. Il dit, Ele falou: lisez-moi quelque chose là-dedans, fiston, leia-me uma coisa aí, filho, avant que je ne meure. antes que eu morra. Et le petit ami ouvrit Ésaïe 53, verset 5. E o jovem abriu Isaías 53, versículo 5. Et il y était écrit E ceci. estava escrito assim:
Il était blessé pour nos péchés. Foi ferido por nossa transgressão. Il était brisé pour notre iniquité. Foi queimado por nossa iniquidade. Le châtiment qui nous donne la O paix est castigo tombé que sur nos lui. traz a paz caiu sobre ele. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. E pelas suas pisaduras que nós fomos sarados. Et quand il a dit cela, Quando ele falou le aquilo, vieux capitaine dit, o capitão falou: peux-tu continuer à lire? pode continuar a ler? Le petit garçon dit, O jovem falou: puis-je faire un commentaire ici? pode fazer comentário aqui? Le vieux capitaine dit au O garçon, capitão falou ao jovem. il dit, Ele falou: vas-y. vai. Le garçon dit, O jovem falou: ma mère me lisait beaucoup cette écriture. a minha mãe me lia muito da escritura. Et savez-vous comment elle la lisait? Sabe como é que ela lia aquilo? Et le vieux capitaine dit, E o capitão falou: non fiston, não, filho, j'aimerais entendre comment ta mère, une chrétienne, lisait cela. quero ouvir como é que a tua mãe te lia esta Bíblia. Il dit, Ele falou: voici comment elle lisait cela. veja como ela lia aquilo. Et ce petit garçon s'appelait E o Willy jovem, Pritt. o seu nome era William Pitt. Alors il a commencé à lire. Ele começou a ler. Il était blessé pour les péchés de Willy Pritt. Ele foi ferido pelos pecados de William Pitt. Il était brisé pour l'iniquité de Willy Foi Pritt. quebrado pela iniquidade de William Pitt. Le châtiment de Willy Pritt est tombé sur O lui. castigo de William Pitt caiu sobre ele. Et c'est par ces meurtrissures Pelas suas pisaduras que Willy Pritt est guéri. que William Pitt foi curado. Le vieux capitaine dit, O velho capitão falou: j'aime cela, eu amei aquilo. j'aime cela. Eu amei aquilo. Il dit, oh, E oh, si seulement mon nom pouvait être lu será là-dedans. que meu nome pode ser lido também? Il dit, Ele falou: penses-tu pouvoir le faire, fiston? você pode fazer aquilo, filho? Le garçon dit, je vais O essayer. filho falou: eu posso fazer aquilo. Il dit, Ele falou: le capitaine s'appelait John Carter. o capitão era chamado John Carter. Et le garçon va lire encore E Esaïe a criança vai ler 53. novamente Ezequiel 53. Il était blessé pour les péchés de John Carter. Ele foi ferido pelos pecados de John Carter. Il était brisé pour Foi l'iniquité de quebrado John pela Carter. iniquidade de John Carter. Le châtiment qui donne la paix O castigo que dá paz à John a Carter John Carter est tombé sur lui. caiu sobre ele. Et c'est par ces E maîtrises pelas suas pisaduras que John Carter que John Carter est guéri. foi curado. Les larmes coulaient, coulant sur sa As barbe. lágrimas jorrando na sua barba. Il dit, Ele falou: apportez-moi mes habits. tragam-me as minhas roupas. Jésus-Christ m'a guéri. Jesus Cristo já me curou. Je lui donne ma vie. Ele me deu a vida. Voyez-vous? Estão vendo? Oh mon ami, Oh, meu amigo, si seulement se somente vous pouvez lire votre nom podes là-dedans. colocar o teu nome também lá. Oh, si je peux lire mon Eu nom. posso ler o meu nome. Il était blessé pour les péchés Ele de foi William ferido Branham. pelo pecado de William Branham. Il était blessé pour les péchés d'Étienne Mouchou. Ele foi quebrado pelos pecados de Etienne Bucho. Brisé pour mon iniquité. Quebrado por causa da minha iniquidade. Le châtiment qui donne la O paix castigo que me dá paz est tombé sur lui. caiu sobre Et ele. c'est par ces maîtrises Pelas suas que pisaduras William Branham est guéri. que William Branham foi C'est par curado. ces maîtrises Pelas suas pisaduras que Mouchou Etienne est guéri. que Bucho foi curado. Oh, Oh, si seulement nous pouvons se lire notre somente nom podemos colocar o nosso nome lá, dans l'écriture. naquela escritura. Si seulement Se somente nous pouvons lire nós notre nom podemos ler o nosso nome dans l'écriture naquela et escritura réellement exprimer cela. e exprimir aquilo. Lire notre nom Ler là-dedans. nosso nome lá dentro. Faites que nous recevions le pardon. Para que nós possamos receber o perdão. Lire notre nom là-dedans. Ler nosso nome lá dentro. Chacun connaît son problème. Cada sabe o seu problema. Chacun connaît sa maladie. Cada sabe a sua enfermidade. C'est Dieu là qui avait guéri le vieux capitaine. O Deus que curou aquele velho capitão Te guérira ce soir. vai te curar nessa tarde. On va lire ça. Vamos ler aquilo. Chacun connaît son problème. Cada sabe o seu problema. Chacun va mettre son Cada nom. coloca seu nome lá. Là, tu me suis calmement maintenant. Você me lê calmamente. Il était blessé pour le péché de... Ele foi ferido pelo pecado de... Tu peux reprendre ça. Pode repetir aquilo. Il était blessé pour le péché de... Ele foi ferido pelo pecado de...
Maintenant, ce n'est pas le nom de Branham qu'on va mettre. Não é o nome de Branham que vamos Ce colocar. n'est pas le nom du capitaine. Não é o nome do capitão. Ce n'est pas le nom du garçon. Não é o nome daquele jovem. Mais ton propre nom. Coloca teu próprio nome. Il était blessé pour le péché de. Ele foi ferido pelo pecado de. Oh. Il était brisé pour l'iniquité de. Ele foi quebrantado pela iniquidade de. Le châtiment qui donne la paix à O castigo que dá a paz est tombé sur lui. caiu sobre ele. Et c'est par ses maîtrisures que. E pelas suas pisaduras que. C'est par ses maîtrisures E pelas que. suas pisaduras que. Je crois de tout cœur. Je crois de tout cœur Eu creio de todo o meu que coração. vous avez placé votre nom dans la E Bible, você colocou teu nome na Bíblia, dans l'écriture. na Escritura. C'est Dieu-là qui a guéri le O capitaine. Deus que curou o capitão Te guérira ce soir. vai te curar nesta tarde. Quelle grâce Que graça d'avoir un prophète. de ter profeta. Quelle grâce Que graça d'avoir la lumière sur les de Écritures. ter a luz na Escritura. Quelle grâce Que graça d'avoir un espace de ter espaço où tu places ton nom. onde coloca o teu nome. Quelle grâce. Que graça Avoir l'espace ter o espaço pour placer para colocar ton nom. o teu nome. Ah, que le Seigneur Jésus vous guérisse. Que o Senhor Jesus Cristo vos abençoe. Merveilleux. Maravilhoso. Merveilleux ça. Maravilhoso, irmão. Je crois tous maintenant nous croyons en Jésus qui guérit. Eu creio que nós cremos em Jesus que cura. Il n'y a pas une maladie incurable devant lui. Não tem uma doença incurável diante dele. Il guérit toute maladie. Ele cura toda doença. Tout ce que Jésus m'a donné, c'est un don. Tudo que ele me deu é dom. Mais celui qui guérit, É ele que cura. c'est lui. É ele. C'est l'Éternel É ele o eterno qui nous guérit que nos cura de tous nos péchés. de todo o nosso pecado. Comme dans la maladie, Como na doença, il y a le péché dedans. também tem pecado. Parce que la maladie Porque a doença est le résultat du péché. é o resultado do pecado. Jésus dit, Jesus il disse, ne guérit pas seulement la não maladie, somente cura a doença, il guérit aussi cura l'iniquité também a iniquidade qui a entraîné la maladie. que trouxe a doença. Et la maladie E a doença est son e origine. a sua origem, L'iniquité, a iniquidade, le péché, o pecado, il guérit. ele cura. Ce soir, Nessa, si ta maladie se a doença vient par un péché, vem pelo pecado, crois crê qu'il y a un Jésus que é Jesus qui te pardonne. que te perdoou, Il pardonne le péché, perdoa o pecado, il guérit la maladie. cura também a doença. Que le Seigneur vous Que o bénisse. Senhor vos abençoe. Quelqu'un est-il malade? Alguém está doente? Touchez là où vous êtes malade. Toca aonde você está doente. Quelqu'un est-il malade? Doente. Touchez là où vous êtes malade. Toca aonde você está. Bien-aimé Jésus, Amado Jesus, mes frères et sœurs, irmãos e irmãs ils sont malades. que estão doentes, Mais toi Jésus, Jesus, tu es un véritable médecin. tu és o médico verdadeiro. Moi je place seulement confiance en toi. Eu coloquei minha confiança em você. Tu m'as donné un don Me deste dom, de guérison. dom de cura.
Il est approuvé que ce don est de toi. Foi provado que este dom veio de Des ti. milliers de milliers sont guéris. Milhares e milhares foram curados. Pas parce que c'est moi qui ai fait ça, Não é porque eu que fiz aquilo, mais c'est toi qui l'as fait. mas és tu que fez aquilo. Et je leur ai dit ici Eu digo aquilo aqui. que s'il y a un médecin Se é médico à qui on peut placer confiance, que podemos colocar nossa c'est força, le Seigneur Jésus. é o Senhor Jesus. Je condamne d'abord toute la résistance de la maladie. Eu condeno a resistência da doença. La résistance de la maladie. A resistência da doença. Toute maladie résistante. Toda doença que resiste. Diminuez un peu, diminuez un peu, diminuez la musique là. S'il vous plaît, diminuez, 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 s'il vous plaît, diminuez la musique. Reduz o volume, por favor. C'était un temps d'attention. É uma atração. Chaque résistant de la maladie, Cada resistência da doença. tu n'es qu'un esprit mauvais, un démon. Tu és um espírito ou um demônio. Avec ces maladies incurables, Com essa doença incurável. la tension, Tensão, l'hypotension, hipotensão, l'hypertension, hipertensão, le rhumatisme, reumatismo, le sida, sida, le diabète. diabetes. Vous êtes de mauvais esprits, São maus espíritos. démons de asthme. Demônio de asma. Au nom de Jésus, Em nome de Jesus. sortez, Saia. allez dans les arides. Vá nos lugares Au secos. nom de Jésus, Em nome de Jesus. je vous ordonne, Eu vos ordeno. sortez, Saiam. allez dans les arides. Vá nos lugares secos. Chaque maladie Cada doença qui vient par un envoûtement, que vem pelo encantamento. sors au nom de Jésus. Sai em nome de Jesus. Retourne à ton expéditeur. Volta no teu expeditor. Retourne d'où tu es venu. Volta de onde vieste. Que les enfants de Jésus soient guéris. Que os filhos de Jesus sejam curados. Toutes ces maladies Todas as doenças qui entraînent de consommation, des dépenses, que trazem despesas. au nom de Jésus, Em nome de Jesus. je vous ordonne, Eu vos ordeno. sortez, Saiam. sortez, Saiam. allez dans les arides, Vá nos lugares sortez au secos. nom de Jésus. Saiam no nome de Jesus. Des démons de maux de tête, Demônio de dor de cabeça. tu n'es qu'un démon. Tu és Au demônio. nom de Jésus, Em nome de Jesus. sortez, Saia. allez dans les arides. Vá nos lugares secos. Tout esprit d'opération, Todo espírito de cirurgia. démon de hernie, Demônio de hérnia. démon d'appendicite, Demônio de apendicite. démon de kyste, Demônio de quisto. des démons de myome, Demônio de mioma. toute maladie d'opération, Toda doença de cirurgia. tous les esprits de cancer, Todo espírito de câncer. cancer des seins, Câncer do seio. cancer de matrice, Câncer da matriz. au nom de Jésus, Em nome de Jesus. sortez, au Saiam. nom de Jésus, Em nome de Jesus. sortez, au Saiam. nom de Em Jésus, nome de Jesus. allez dans les arides. Vá nos lugares secos. Merveilleux Jésus, Maravilhoso Jesus. entre en scène pour guérir. Entra em cena para curar. Je l'ai représenté Jésus, Eu apresentei Jesus. parce que je Jesus. sais que c'est Jésus qui guérit. Eu sei que é Jesus que cura. Il n'y a pas un homme qui peut guérir son Não tem frère. homem que cura o seu irmão. Le mot de côte, O dor das costelas. tu n'es qu'un démon. Tu és demônio. Sors au nom de Jésus. Sai no nome de Jesus. Toutes les complications du cœur, Complicações do coração. avec des crises cardiaques, Com crise cardíaca. l'insuffisance de la respiration. Insuficiência na Au respiração. nom de Jésus, Em nome de Jesus. sortez, Saia. allez dans les arides. Vá nos lugares secos. Les démons de goitre, Demônio de
de inflamação Au de nom garganta. de Jésus, Em nome de Jesus. sortez-les dans les arides. Sai do lugar seco. Les démons d'angine, Demônio da angina. au nom de Jésus, Em nome de Jesus. sortez. Saia. Allez dans les Vá arides. nos lugares secos. Tous les esprits des nerfs Demônio dos nervos. qui tourmentaient la tête de mes frères et Que sœurs, atormenta a cabeça de meus au irmãos. nom e de irmãs. Jésus, Em nome de Jesus. sortez. Saiam. Allez dans les arides. Vá nos lugares secos. Les démons de hémorroïdes, Demônio de hemorroide. tu n'es qu'un esprit mauvais. Tu és um espírito mau. Au nom de Jésus, Em nome de Jesus. sors Saia. chaque esprit d'aveuglement, Todo espírito de de cegueira. surdité. De surdez. Au nom de Jésus, Em nome de Jesus. sortez. Saiam. Allez dans les arides. Vá nos lugares secos. Chaque maladie du sang, Toda doença de sangue. au nom de Jésus, Em nome de Jesus. sortez. Saiam. Même l'anémie, Até a anemia. tu n'es qu'un démon. Tu és demônio. Sors au nom de Jésus. Sai no nome de Jesus. Tous les combats démoniaques, Todo combate demoníaco. avec leurs envoûtements, Os encantamentos. les esprits des femmes de nuit, Espírito de mulher de noite. les esprits des hommes de nuit, Espírito de marido de noite. au nom de Jésus, Em nome de Jesus. sortez. Saiam. Sortez. Saiam. Sortez au nom de Saiam Jésus. em nome de Jesus. Allez dans les arides. Vá nos lugares secos. Les démons de palpitation du cœur, Demônio de palpitação de coração. au nom de Jésus, Em nome de Jesus. sortez. Saiam. Allez dans les arides. Vá nos lugares secos. Grand Dieu du ciel, Grande Deus do céu. le grand Jésus, Oh, grande Jesus. entre maintenant, Seigneur, Entra em cena agora, Senhor. guéris les pères, Cura os pais. pour que la gloire soit à toi. Para que a glória seja para ti. Donne-leur la bonne santé, Dá a eles a boa saúde. même la stérilité Até a esterilidade. dans les hommes, Nos homens. dans les femmes. Nas mulheres. Je chasse là. Eu expulso Au aqui. nom de Jésus, Em nome de Jesus. sortez. Saiam. Chaque femme qui n'a pas d'enfant, Cada mulher que não tem filho. tu lui as donné des seins. E destes dois seios. Et ces seins que tu as donnés à la femme, E o seio que desce na mulher. c'est pour allaiter les enfants. É para amamentar as crianças. Accorde à chacun, Concede a cada uma. à chacune d'elles, A cada uma delas. des enfants, Filhos. pour que la gloire soit à toi. Para que a glória seja Tu para es ti. véritablement Dieu. Tu és Deus verdadeiro. J'ai confiance en toi. Eu confio em ti. Tous les défis, Todos os qui desafios sont lancés sur tes enfants, que foram lançados sobre os teus pour la filhos. mauvaise santé, Toda má saúde. au nom de Jésus, Em nome de Jesus. sortez, Saiam. allez dans les arides. Vá nos lugares secos. D'autres ont laissé les enfants à la maison, Outros deixaram filhos em casa. des femmes à la maison, Mulheres em casa. des hommes à la maison Homens em casa. qui sont malades. Que estão doentes. Au nom de Jésus, Em nome de Jesus. à cause de leur foi, Por causa da fé deles. guéris le Seigneur. Cura o Senhor. Quand ils rentrent à la maison, Quando não voltar em casa. qu'ils les trouvent guéris. Que eles encontram curados. Tu es le Dieu du centenier Tu romain. és do centenário romano. Qui pouvait te Que dire, podia te dizer. ne viens pas chez moi, Não vem na minha casa. dis seulement un mot. Diga somente uma Pour palavra. ceux qui sont à la maison malades, Os que estão doentes em casa, o meu servo. qu'ils soient guéris, Que ele seja curado. qu'ils soient guéris. Que ele seja curado. Accorde la bonne santé. Conceda boa saúde. La maladie ne nous appartient pas. A doença não nos pertence. Elle appartient à Satan. Ela pertence a Satanás. Et au nom de Jésus, E em nome de Jesus, nous lui remettons sa maladie. devolvemos a sua Au doença. nom de Jésus, Em nome de Jesus, ta maladie tu doença, quitte nos corps. sai do nosso corpo. Rentre à ton propriétaire. Volta ao teu proprietário. Merci Seigneur. Obrigado, Senhor. Je crois que tu nous as